Hoje nós iremos falar sobre os equipamentos para que você seja um reparador de centrais eletrônicas automotivas. Tá? De acordo com a sua necessidade, com o seu público que você for atender e o tipo do veículo que você vai trabalhar, muda essa questão do equipamento. Se você vai trabalhar na linha nacional, os carros mais básicos, você tem um investimento menor. Se você vai trabalhar na linha premium, você pegando Mercedes, BMW, esses carros mais completos, né, carros de luxo, o investimento é bem maior. Né? Então eu quero mostrar aqui para vocês a bancada que nós temos aqui, né, com parte dos equipamentos que nós trabalhamos. Tá? E quero mostrar para vocês do básico ao avançado, para que você tenha um vasto conhecimento ali e uma ideia. Né? Então você tem aparelho de todos os valores, mas alguns aqui que eu vou citar são primordiais. Você não pode deixar de ter no seu laboratório para que você seja um bom reparador de centrais, ok? Então vou começar mostrando para vocês aqui já um dos primeiros equipamentos que ele não só ajuda na questão das centrais, no reparo de centrais, mas também na linha veicular, para você fazer um diagnóstico no chicote, na parte elétrica do veículo ali, né, que é o multímetro. O multímetro, ele é um equipamento que faz o teste de voltagem, de resistência, né, de diodo, entre outros testes ali nas centrais. E na linha automotiva você consegue também fazer testes de amperagem, continuidade de chicote, entre outros testes. Tá? O multímetro não pode faltar na sua bancada. Ele tem que ter, que é o multímetro, através dele que você vai conseguir testar os equipamentos, os componentes ali das centrais. Tá? Esse modelo aqui é um multímetro bem completo. Ele é um multímetro automotivo, se você olhar aqui, ó. Ele tem a nomenclatura aqui, né, escrito automotivo. Tá? Qual a vantagem do multímetro desse? Ele consegue fazer para você, em todas as escalas, ele faz o reconhecimento automático do valor daquele componente ali. Então isso ajuda bastante, você não tem que estar trabalhando as escalas para você ter acesso à leitura precisa. Né? Então aqui, se você observar, nós temos a parte de, ele mede rotações do veículo, a diferença dele do multímetro convencional. Ele também tem aqui a parte de medir temperaturas, tanto em graus Celsius, quanto a escala internacional de Fahrenheit. E nós temos aqui também a parte que ele testa para a gente, voltagem contínua, alternada, faz o teste de BIP, teste de diodo e de resistência. Esse multímetro também tem um diferencial que ele também consegue comunicar com o computador. Ele tem uma porta aqui, serial, que ele faz comunicação com o seu computador. Então ele tem um software, você consegue ligar e ver essa tela dele na tela do computador, ampliando ali, facilitando a sua visualização. Tá? Ele tem alguns testes relacionados à amperagem. Esse aqui é um multímetro tão bom que ele chega até 20 amperes. A maioria deles vai até no máximo 10 amperes. Então você tem que obedecer isso aqui, senão você queima o seu equipamento. E nós iremos trabalhar muito o multímetro no decorrer do curso. Vocês vão entender mais sobre essa questão aqui dessas escalas. Então aqui é mais para mostrar para vocês que é uma ferramenta essencial. É interessante vocês também, o multímetro ter uma ponta de prova confiável, né? Porque em alguns casos é normal a fiação dela conter resistência. Então isso acaba alterando o resultado do seu teste. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo. Né? Tá aqui, vou colocar ele para medir aqui resistência, ok? E na hora que encostar as duas pontas, ele tem que ficar o mais próximo possível de zero. Ó. No caso desse aqui, ó, está oscilando entre 0,3 e 0,4. Tem pontas de prova que chega a dar até 2, 3 ohms, ok? Então tome bastante cuidado com isso. É interessante você sempre avaliar isso daqui, porque se você for testar uma resistência, um resistor com valores baixos, igual de airbag, por exemplo, você vai testar ali um resistor para fazer o teste no airbag. No que você colocar ali para fazer o teste, são componentes que geram em torno de 2 ohms. Se você tiver uma ponta de prova te dando aí 2 ohms de resistência, vai para 4. Isso acaba dificultando ali o seu teste. Então é de extrema importância você ter um equipamento
confiável, que esteja bem reguladinho para que você não tenha ali um teste errado, ok? Então o multímetro é primordial, não tem como faltar no seu laboratório, tá? É uma ferramenta que é essencial, ok? Eu quero mostrar agora para vocês também. Aprendemos sobre o multímetro aqui, a sua importância, né? E as centrais, você precisa ter acesso a trabalhar na placa, soltar os componentes, voltar os componentes para a placa. Então esses componentes, na sua maior parte, eles são soldados. Então você precisa aqui de um ferro de solda. No caso que eu utilizo aqui, eu utilizo uma estação que ela facilita para mim, que eu consigo regular a temperatura. Porque isso torna-se interessante. De acordo com a região que você morar, se é uma região mais fria, mais quente, você consegue controlar essa temperatura. Se você olhar aqui, nós temos a chavinha dele aqui, ó. Então a gente consegue controlar essa temperatura, facilitando assim o meu trabalho. No caso, para você derreter a solda ali com a maior precisão, porque a solda tem que ser bem derretida no momento da solda ali, para que ela não ocasione de ficar a solda fria. Então você consegue regular. Caso você não consiga comprar um equipamento desse, os ferros de solda convencionais, você pode adquirir ele e vai testando ali de acordo com a sua necessidade. Se é um ambiente mais frio, maior potência. Se é um ambiente mais quente, pode baixar um pouquinho a potência, ok? E sempre tomar cuidado com a ponta do ferro de solda. A ponta do ferro de solda, é interessante você estar sempre mantendo ela limpa. Então você tem uma esponja aqui, uma palha de aço, né? Você consegue fazer a limpeza da ponta nessa palha. E eu também gosto de utilizar aqui uma esponja. Eu encharco ela, deixo bem molhada mesmo com água e de vez em quando eu passo a ponta aqui do ferro para fazer a limpeza. Porque se a ponta do ferro estiver queimada, ela não deixa você espalhar a solda, fica repelindo a solda ali. Então dificulta muito o seu trabalho, ok? Então tá aqui o ferro de solda, com ele você consegue fazer todo o trabalho de solda necessário na central. Outro item que você não pode deixar de ter, uma fonte, de preferência uma fonte regulável. Por quê? As centrais, ela trabalha geralmente, tá aqui no caso, eu consigo fazer o trabalho aqui da voltagem e da amperagem, da corrente elétrica com essa fonte aqui. Então o que acontece? Quando eu pego essa fonte aqui, eu consigo trabalhar de zero, no caso dessa daqui, se eu não me engano ela vai até 24 volts, de 0 a 24 volts. Eu consigo ir trabalhando essa voltagem. Se eu pegar uma central, por exemplo, da linha diesel, que trabalha, geralmente os caminhões trabalham com 24 volts, eu consigo testar com ela, consigo alimentar essa central com ela. Se eu pego a central da linha leve, 12 volts, se eu preciso testar um componente que trabalha ali com 5 volts, eu consigo simular com ela também. Então a fonte tem que ser regulável, eu recomendo que você trabalhe com ela, porque o equipamento que te fornece segurança é o melhor. Não adianta você procurar também coisa muito barata que você não vai poder confiar e acabar, em muitas das vezes, em vez de consertar a central, você danificar mais a ponto de não conseguir mais reverter e perder ali a peça, ok? Então a fonte é essencial. Outra ferramenta que nós temos que utiliza demais é a estação de solda aqui, né, o soprador. Com essa ferramenta eu consigo aqui, ó, eu controlo o fluxo do ar que sai aqui, a intensidade do ar que sai aqui na ponta, né? E consigo controlar aqui também a temperatura. Vocês observarem aqui, ó, tem a temperatura. Então aqui no de cima ele está me mostrando a temperatura que ele está indo trabalhar, e embaixo ele está mostrando a temperatura que eu escolhi para trabalhar. No caso eu coloquei 480 graus ali para mostrar para vocês, mas geralmente aqui na minha região eu costumo trabalhar com no máximo 350 graus, porque aí eu consigo proteger tanto o componente quanto um aquecimento muito excessivo, como também proteger a placa em si, o circuito eletrônico ali, para que ele não aqueça e a placa venha se danificar ali a ponto de você não conseguir mais recuperar. Tá? Então essa ferramenta é essencial ali para o seu laboratório. Nós iremos trabalhar bastante com ela no treinamento,
principalmente para soltar os componentes SMD, que a função dela, na sua maioria, é justamente para os componentes SMD, ok? Então nós temos aqui também sugador de solda. A função dele é, com essa ponta dele aqui, eu vou exercer a pressão aqui. Na sua parte interna aqui, ele tem uma espécie, ele trabalha como se fosse uma seringa. Então na hora que eu solto, essa mola, ele tem uma mola, essa mola faz com que esse êmbolo suba, né? E ele cria uma depressão aqui. Aí ele puxa a solda da placa. Então toda vez que eu for soltar um componente aqui, eu pego o ferro de solda, pego o sugador, venho aqui no componente e ele puxa aquele excesso de solda. Nós iremos estar vendo isso aí na prática também, tá? É uma ferramenta também de extrema importância. Eu recomendo também vocês terem alguns modelos de pinça, de alavancas, né? Que você possa trabalhar ali para que você consiga soltar os componentes da placa, né, de uma forma mais precisa, a ponto de você também não se machucar. Que um componente quente, se você for pegar ali, vai queimar sua mão. É interessante você tomar bastante cuidado. Eu gosto muito de usar também pincel para poder fazer ali a limpeza, tirar aquele excesso ali da solda, da pasta, né? Então é interessante você usar ele e usar também o fluxo de solda para você fazer a limpeza ali na região, tá? Esses pincéis têm de diversos tamanhos, aí de acordo com a sua necessidade ali, que você achar que é mais confortável, você adquire e vai trabalhando. Uma lupa também ajuda você demais, né, no sentido de você conseguir enxergar melhor ali o seu trabalho de solda ali num determinado tipo de componente, né? Então, de preferência essas que tem esses LEDzinhos, ajuda bastante na hora que você for utilizar. Outra coisa bacana, ó, esse suporte. Com ele você consegue trabalhar, ó, coloca a placa, fica numa altura confortável. E aqui você consegue fazer todo o trabalho aqui na placa, né, seja lá qual for, né, sem correr o risco da placa ficar correndo na mesa ali e você tá naquela luta para não cair, tá? Então é um suportezinho, são coisas que não são tão caras e que te ajuda demais no cotidiano ali, no seu dia a dia, né? Solda, a solda também é muito importante você saber qual o modelo da solda que você vai trabalhar, tá? Como eu falei, de acordo com a temperatura do local que você mora, isso também conta, mas é interessante a solda você ter assim uma indicação. Eu gosto muito de usar aquela a Best, eu vou pegar a porcentagem dela no decorrer do curso e vou estar passando para vocês, porque ela suporta mais temperaturas, né? Ela não é uma solda tão fria quanto essa daqui, tão fina, né? E ela suporta mais a questão de temperatura. Então a probabilidade dela da solda fria é bem menor. Eu vou estar passando para vocês a porcentagem ali do estanho, do chumbo dela e o modelo para que vocês trabalhem com ela. É uma solda que eu trabalho já há muito tempo e nunca tive decepção com ela. Muito boa, material muito bom. Tá? Então aqui nós trabalhamos solda. Interessante vocês trabalharem também pasta de solda. A pasta de solda, de acordo com o modelo, ela te ajuda a repelir a solda, como também a você conseguir soldar com uma praticidade melhor, tá? Então a gente vai estar trabalhando em alguns modelos, vou passar para vocês, tá? Pasta de solda também é muito bom. E isso aqui a gente está conversando sobre os materiais, tá? Outro acessório muito interessante de se ter é essa malha de cobre. Com essa malha você consegue, ali junto com o ferro de solda, você consegue soltar o excesso da solda num determinado tipo de componente. Então você vem aqui, você soldou, precisa tirar, aquece o ferro em cima dela e ela faz a função de puxar aquela solda, você consegue ir tirando o excesso ali no momento da solda. Então isso aqui é fundamental também, é muito bom você ter. Assim como a pasta de solda trabalha, ele te ajuda também nesse sentido de estar limpando ali o excesso de solda na sua placa, tá? Computador, não pode abrir mão de ter um bom computador, porque o computador vai estar o software, vai estar o diagrama, você vai conseguir organizar.
E os programadores, que é o que eu vou estar te passando agora, né? Todos trabalham junto com o computador, todos eles têm o seu softwarezinho. Então esses programadores todos dependem do computador. Você precisa ter um computador, de preferência um computador rápido. Não recomendo você hoje, atualmente, instalar os últimos sistemas operacionais que existem, Windows 10, 11, enfim. Por quê? Geralmente o software desses programadores tem um delay ali, tem uma demora para ocorrer essa atualização. Então, se você coloca um sistema operacional muito moderno, pode acontecer de não funcionar determinados programadores. Isso acaba te atrapalhando, tá? O que são esses programadores? Nas centrais nós temos as memórias, diversos modelos, EEPROM, EEPROM, SOIC, nós temos processadores, microprocessadores. Então, para cada tipo de memória dessa, você tem um tipo de programador ou adaptador, tá? O mais comum que nós utilizamos são esses programadores de EEPROM. No caso, nós temos esse aqui da UNEC, né, que é o Biprog, é um excelente programador, né? Ele já pega uma gama de memória muito grande mesmo. Pode colocar aí que na parte de memórias de EEPROM e EEPROM, se ele não tiver 100%, pegando 100% do que existe no mercado, pelo menos uns 90% vai estar. É um dos melhores programadores que nós temos. E esses programadores, geralmente, ele tem aqui alguns adaptadores para um determinado tipo de memória. Então você compra ele e você tem que adquirir também, de acordo com a sua necessidade, claro, os adaptadores. Então esses adaptadores vai aqui instalado na mesa, né? Você colocou a memória, aí você consegue fazer a leitura, tá? Nós faremos isso aqui demais aí no curso, vocês vão ver esse bichinho trabalhar muito. Ok? Então aqui é um programador de EEPROM universal, né? E quando se trata de centrais que utilizam processadores, nós temos aí equipamentos que são mais específicos, né? De contrapartida também são mais caros, né? Um dos programadores que é muito comum você ver hoje, até mesmo na internet, para comprar tudo, porque foi um equipamento que foi pirateado, tudo, então acabou que teve um acesso melhor, o pessoal comprou muito. É aqui, no caso do QTAG, nós temos outros, tem o Transdata, tem o Genius, tem o CAS, então é uma gama grande. Aqui eu trouxe só como exemplo para vocês verem. Esse daqui, o sistema dele já trabalha diferente do programador de EEPROM, né? Esse daqui você precisa fazer o boot já na placa mesmo, né? Aí tem os diagramas, tem os softwares, nós iremos trabalhar também demais com ele, tá? Então esse equipamento aqui, ele faz a gravação dos processadores mais novos, né? E é um excelente equipamento, fornece uma segurança muito grande, tá? E trabalha de uma forma muito eficaz, tá? E nós iremos conhecer a fundo aí no decorrer do curso, tá? Então, esses programadores nós temos diversos. Temos a UPA, trabalha muito assim, painéis, módulos de imobilizador, módulos de carroceria. Esse equipamento ele é formidável para isso daí. É um dos equipamentos assim que top no mercado. A VVDI também, muito boa para isso. A VVDI ela consegue também ler uma gama muito grande de EEPROMs, de memória SOIC, né? Tem alguns adaptadores nela para ler outras EEPROMs também. Aí, como é o NEC, ela faz boa parte das memórias, né? Só que você tem que estar adquirindo os adaptadores dela também, ok? E eu recomendo também a lupa digital. É um equipamento muito bom. Você coloca, você fixa onde você quer ali na sua bancada e você consegue controlar aqui, através dessa rodando aqui, o zoom. Então ele amplifica na tela do seu computador. Então às vezes a lupa não está te ajudando muito, a convencional. Com essa daqui você consegue fazer isso. E dependendo ali da situação, se você vai tirar um determinado componente e correr o risco de, na hora que estiver soltando ele, perder algum que estiver do lado, você consegue tirar uma foto nítida e essa foto fica salva no seu computador. Então eu recomendo, é interessante, um equipamento muito bom, tem me ajudado bastante, tá? Outro equipamento aqui é o nosso simulador de centrais. Esses simuladores contam com os cabos universais. Alguns modelos você pode criar o seu cabo, você pega o diagrama aqui das ligações e você mesmo consegue criar o cabo. Eu mexo na central aí da Kombi, mexo muito nela.
Então faz um cabo logo fixo dela, compra o conectorzinho ali e faz logo o cabo fixo, que você não fica perdendo tempo em estar pinçando ali pino a pino. Você já só conecta ali na central e já resolve o seu problema de uma forma rápida. Mas você também tem os cabos universais, tá? Esses simuladores você tem de diversas marcas, diversos modelos. E você tem dele que vai do básico até o mais avançado, que mede ali, você consegue ligar imobilizador, painéis, você consegue ligar pedal do acelerador, corpo borboleta, entre outros acessórios do carro, né? Aí de acordo com a sua necessidade, né? Eu, em particular, gosto muito desses mais básicos, porque a facilidade de ligar, o tempo que você ganha ali, né, é interessante. Mas de acordo com a sua necessidade você vai escolher. E valores você tem aí uma gama muito grande, infinidade de simuladores, cada um de um valor específico, né? Ok? E o que não pode faltar na sua oficina, né? Um scanner automotivo. Trouxe aqui um exemplo de um aqui que eu tenho utilizado bastante. Vou deixar aqui na tela. É um scannerzinho que eu consigo aqui, ó, tem as marcas dos veículos, todas elas, ó, boa parte. É um scanner muito bom, mas como eu já falei, vai muito da sua necessidade. O scanner, assim como os programadores, você tem de diversos modelos, diversas marcas, então é de acordo com a sua necessidade. Às vezes você não precisa de um equipamento tão caro para o seu segmento. Aí você vai ver as ofertas que tem no mercado e qual que cabe aí no seu bolso, né, para que você inicie. O scanner ele vai te ajudar no diagnóstico do carro e na central. Você precisa ter um equipamento desse para que através dele você consiga se comunicar com a central e saber de fato o que está acontecendo ali. Qual a falha que está sendo gerada, qual que é o tipo de leitura que você precisa, uma leitura de temperatura de ar, de água, enfim. Ok? Então, o scanner é essencial na sua oficina, tá? Então aqui eu dei uma passada rápida no tipo de equipamento que você precisa ter ali, né? Vocês, na apostila que vocês vão receber, já vai estar escrito ali direitinho, mostrando os modelos, tudo, né? Para que você possa entender mais sobre esses equipamentos ali e começar a fazer a sua pesquisa e a sua escolha para o equipamento que você precisa estar adquirindo ali para começar a ser um reparador de centrais, tá? Mas sem esses equipamentos, né, não todos que eu citei aqui, mas alguns são básicos, vocês vão ver aí no curso. Eu vou trabalhar da forma básica para que você também não comece gastando tanto, ok? Então segue aí essa dica aí, essa informação, né? E agora no desenvolver do curso nós vamos estar trabalhando boa parte desses equipamentos, dessa estrutura, e vocês vão entender mais como isso funciona, ok? Se você gostou desse vídeo e acredita que ele te ajudou a se tornar um profissional melhor, eu quero te convidar para participar da Semana do Especialista em Centrais Automotivas, um evento totalmente online e gratuito que vai acontecer entre os dias 15 e 19 de março. Se você quer se tornar um reparador de centrais automotivas ou quer aprender ainda mais sobre esse mercado e se tornar um verdadeiro especialista, não pode ficar fora dessa. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. Te vejo lá. Grande abraço!